Modelagem hidrossanitário com Revit, objeto de aprendizagem, módulo 2. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM, em modelagem hidrossanitário com Revit. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de configuração e modelagem da plataforma Revit, executando a rede de alimentação dos blocos de apartamentos residenciais de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam modelar a rede de alimentação de um projeto hidráulico com Revit. O projeto arquitetônico de referência é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 2 do objeto de aprendizagem em modelagem hidrossanitário com Revit, são apresentados os seguintes tópicos: inserção dos vínculos de arquitetura e estrutura, cópia monitorada das louças sanitárias, modelagem da alimentação da caixa d'água, modelagem da alimentação do reservatório inferior. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o dataset módulo 02 OA Hidrossanitário Revit, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a atualização 2023 do Revit. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Olá, e vamos dar início ao nosso objeto de aprendizado desse módulo, em que nós vamos começar a projetar água fria, começando pela alimentação. Inicialmente, nós vamos inserir o vínculo de arquitetura e estrutura, porque para projetar hidrossanitário é necessário o projeto de arquitetura ter definido, pelo menos, os pontos de hidráulica. Para isso, nós vamos para a aba Inserir vínculo do Revit. Nós vamos procurar a pasta de estrutura. O posicionamento, nós vamos utilizar do ponto base de projeto para o ponto base de projeto, pois dessa forma nós vamos manter a mesma coordenada. Ao abrir o projeto de estrutura, você vai selecionar o modelo e vai fixar esse modelo. Da mesma forma que você fez com estrutura, nós vamos vincular também a arquitetura. Gerenciar vínculo, clica em arquitetura, recarregar de, seleciona o dataset, ok. Pronto. Ao abrir este projeto, nós vamos utilizar as louças sanitárias. Notamos que nesse banheiro ele tem quase todas as louças. Só está faltando a visualização do chuveiro. Na planta baixa, quando você gera essa planta baixa, você corta, é como se você cortasse a edificação em uma determinada altura e olha para baixo. Porém, o chuveiro ele está acima dessa faixa de corte. Então, o que nós vamos fazer? Você vai para a aba Vista, Vista de Planta, Região de Planta, para que assim a gente possa criar uma nova faixa de vista com uma nova altura para esta área do chuveiro. Você vai clicar em retângulo e agora vai desenhar o retângulo em mais ou menos aonde o chuveiro se encontra. Pronto. Agora, antes de finalizar este comando, nós vamos para a propriedade para editar essa faixa de vista. Você vai clicar em editar. No plano de corte, você vai colocar a altura acima, colocando 2,10 aproximadamente, que é aproximadamente a altura que se coloca um chuveiro. Aplicar, ok. Feito isso, agora sim você pode concluir essa edição. Pronto. Ao visualizar o chuveiro, essa faixa de vista ela pode ser reduzida, ela não precisa ter esse tamanho todo. Então, basta clicar nesses triângulos para poder reduzir
esse retângulo. Pronto, feito isso, agora sim, nós podemos trazer esses objetos de arquitetura para o nosso projeto de hidrossanitário e assim facilitar esse processo. Para isso, na aba Colaborar, comando Copiar, Monitorar, selecionar vínculo, você vai selecionar o vínculo de arquitetura. E para isso, basta posicionar o mouse em cima de um objeto que você saiba que é de arquitetura, como porta, janela, até as peças hidrossanitárias. E clicar. Ao clicar, ele vai já automaticamente abrir essa nova janela para você conseguir copiar os objetos que você quer. Para copiar, você vai clicar no comando copiar, só que é mais de um objeto, são vários objetos que você quer copiar. Então, você vai clicar em múltiplos, para que assim você copie todos de uma vez. Agora sim, você vai selecionar o objeto que você quer. Os próximos, você clica com a tecla Ctrl do seu teclado para poder ativar esse mais. E assim você copiar todos ao mesmo tempo. Cuidado que aqui no tanque eu tenho mais um objeto que é essa torneira. Então, vou clicar com Ctrl e clicar nessa torneira. Pronto, feito isso, primeiro eu tenho que concluir o múltiplo. Por quê? Significa que eu não vou adicionar mais nenhum objeto a mais. Então, ao concluir o múltiplo, ele vai para uma nova aba, que é de modificar essas peças hidrossanitárias que nós copiamos, e ele vai aparecer esse símbolo de monitorar próximo dos objetos copiados. Tá? Nós ainda não finalizamos, porque a gente apenas concluiu o múltiplo. Nós não concluímos a cópia monitorada desses objetos. Então, aqui em cima, na aba Copiar, Monitorar, vocês vão clicar para voltar para a aba anterior e vão concluir com o comando concluir. Pronto, agora sim, esses objetos já estão em hidrossanitário. Essas peças hidrossanitárias não serão copiadas e monitoradas nos demais apartamentos, pois faremos toda a modelagem do projeto hidrossanitário para o pavimento tipo, para depois replicar para os demais pavimentos. E como a peça hidrossanitária já se encontra em arquitetura, ela, após fazermos todo o projeto, essas peças elas poderão ser eliminadas do projeto de hidrossanitário, ficando somente em arquitetura. Pronto, agora que nós copiamos esse objeto, nós podemos dar início à modelagem de hidrossanitário. Então, para isso, a gente vai começar com a caixa d'água. Em navegador de projeto, barrilete, nós vamos inserir a caixa d'água neste ambiente. Eu vou inserir uma caixa d'água primeiro, fazer a alimentação, depois eu vou copiar a caixa d'água com essa alimentação para poder facilitar nosso processo. Aqui em propriedade, na aba Sistemas, tem conexão de hidráulica. Nós temos aqui a caixa d'água. A caixa d'água que nós queremos é a de 10 mil litros. Então, nós vamos clicar nessa de 10 mil litros e vamos inserir. Embora a caixa d'água tenha sido inserida em arquitetura, o elemento inserido em arquitetura não serve para projetar hidrossanitário. Ele não possui esses conectores que são importantes na hora de projetar água fria. Então, por conta disso, nós solicitaremos posteriormente que a arquitetura retire a caixa d'água do projeto deles. Tá? Eu vou inserir, porém, eu vou alterar a posição desse elemento. Mover. Vou mover novamente. Vou mover 30 centímetros de cada lado. Porque assim, dessa forma, eu tenho espaço suficiente caso eu precise mover a tampa dessa caixa d'água ou a caixa d'água em si. Então, eu tenho um espaço de manutenção dessa caixa d'água, tá? E não é bom também que a caixa d'água fique colada com a parede. Feito isso, ao clicar em tubo, percebam que na aba de propriedade, nós temos, nessa família, tubo de esgoto, pluvial, ventilação e água fria. Como nós estamos projetando água fria, então é este tubo que nós vamos utilizar. Aqui em tipo de sistemas, ao você clicar, nós temos água fria e água fria alimentação. Como nós queremos utilizar
modelar a alimentação, nós vamos escolher este sistema. Pronto. Ao clicar na caixa d'água, ela também vai mostrar as entradas e saídas. Quais são os tamanhos, os diâmetros. Então, nós vamos colocar 40 milímetros, tá? Opa. Tanto em cima quanto na parte inferior. Agora nós vamos fazer a tubulação da caixa d'água do reservatório superior até o reservatório inferior. Nós vamos para a aba Navegador de Projetos. Aqui, nesta vista, nós não conseguimos verificar os outros pavimentos. Então, o ideal é que a gente vá para a cobertura ou para o quarto pavimento. Indo para o quarto pavimento, você percebe que a tubulação ideal é que ela fique por aqui, nesta região. Na cobertura seria nesta área. Então, podemos criar a tubulação em Sistemas, Tubo. Na aba de Propriedade, vocês vão verificar se a família é de tubo marrom água fria soldável. E logo abaixo, na parte de Mecânica, se o tipo de sistema está em OA água fria alimentação. O diâmetro é de 40 milímetros. Ao fazer isso, nós vamos posicionar o tubo nesta região para que não choque com o acesso ao alçapão. E vamos colocar uma elevação de 2 metros só para ele criar esse tubo vertical e no corte nós continuarmos até ligarmos à caixa d'água. Então, vou colocar aqui elevação intermediária 2 metros, aplicar. Vou dar um ESC para sair do comando e vou criar um corte visualizando este tubo. Na aba superior, no comando corte, vou clicar e vou criar um corte visualizando de frente esta tubulação. Ao criar o corte, você tem esse comando, inverter corte. Você vai selecionar para que você consiga visualizar de frente essa tubulação vertical. ESC. Vou clicar 2 vezes na ponta deste corte. E assim, indo para o corte, eu vou conseguir visualizar este tubo. Eu não sei exatamente a posição deste tubo no barrilete, porém eu sei que essa caixa d'água, ao clicar, eu tenho este conector, que também está com a saída já configurada de 40 milímetros, em que eu vou precisar ligar até este tubo. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou pousar o mouse em cima desse conector, clicar com o botão direito, criar tubo. Eu não sei onde é que está a posição desse tubo. Porém, se eu pousar o mouse em cima do final dessa tubulação, sem clicar, apenas para que o programa ele já tenha a referência de onde está a direção desse tubo, ele vai aparecer, tá vendo? Uma linha tracejada azul quando o meu tubo estiver na mesma direção do tubo já criado. Então, eu vou clicar. Agora sim, eu posso já clicar diretamente na ponta deste tubo. Quando aparecer, tá vendo? Este ponto e vertical, você pode clicar que ele automaticamente vai fazer a ligação. Visualizando no barrilete, automaticamente ele fez a ligação. Na cobertura, do outro lado eu tenho a alimentação da outra caixa d'água. Então, eu posso dar continuidade, clicando neste tubo, e já deixando em espera essa alimentação para a outra caixa d'água. Vou clicar ESC para poder não mais desenhar o tubo. Agora eu vou modificar este conector, porque eu quero que este tubo ele passe direto. Então eu vou selecionar este conector. Ele vai aparecer um mais, tá vendo? Eu vou selecionar aonde que eu quero que este conector ele seja modificado para poder criar essa coluna. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar no conector. Ele vai me mostrar esses conectores. Ao pousar o mouse na extremidade desse conector, botão direito, criar tubo. Eu consigo criar tubo até o térreo. Abaixo do térreo, na verdade. Vou selecionar aproximadamente uns 50 centímetros, aproximadamente. Abaixo desse nível.
Ao clicar, botão direito, criar tubo. Vou criar esse tubo apenas para visualizar no térreo, para dar continuidade até a alimentação da minha caixa d'água. Pronto. Agora eu vou clicar no navegador de projetos, vou clicar na planta de piso do pavimento térreo. Dando 2 cliques em cima do pavimento térreo, ele abre a planta baixa. Para poder verificar a tubulação em seu tamanho real, ao lado da escala eu tenho o comando nível de detalhe. Vou clicar, ele precisa estar no nível de detalhe alto para eu poder visualizar exatamente o tamanho real dessa peça, tá? Desse tubo. E ao lado eu tenho desse comando nível de detalhe, eu tenho um comando estilo visual. Ao clicar, eu posso clicar em sombreado e assim visualizar com a achura sólida este tubo. Para dar continuidade, eu não estou conseguindo visualizar a parte inferior. Então, aqui na minha aba de propriedade, sem clicar em nada, apenas visualizando a planta baixa, na aba de propriedade eu vou baixar a barra de rolagem até encontrar este comando faixa de vista. Vou clicar em editar. Percebe que o nível de profundidade do térreo ele está no nível 0. Então eu não consigo visualizar nenhuma tubulação abaixo. Para poder conseguir visualizar, o ideal é que eu coloque um valor negativo. Eu posso colocar menos 3 metros, por exemplo. Ok. E essa tubulação que eu criei pela lateral, ela já aparece aqui. Eu posso selecionar este botão e arrastar, modificar para que ele fique 90 graus, primeiramente. Ele já mudou a direção do tubo, tá vendo? Aqui eu tenho esse meu tubo, ele já alterou. E eu posso continuar selecionando este conector até mais próximo do reservatório inferior. Com o botão direito em cima desse conector, posso selecionar criar tubo novamente e vir até onde provavelmente vai ser a casa de bomba. Vou clicar em ESC para poder finalizar, para podermos posicionar as bombas. Serão 2, pois uma deverá ser reserva. Agora eu vou posicionar as bombas. Porém, antes eu vou fechar essas abas do quarto pavimento, cobertura, esse corte também, e vou inserir em sistemas, em mecânica, equipamento mecânico, e aqui está a bomba. E ela tem como hospedeiro uma face, então você pode posicioná-la no piso do térreo e posteriormente vocês podem posicioná-la no local correto. Em mover, vou selecionar essa bomba e vou mover para próximo do reservatório inferior. Vou copiar essa bomba, colocar 60 centímetros de distância aproximadamente, a bomba reserva. Ao clicar nessa bomba, assim como a caixa d'água, ela tem também conectores. Podemos, na parte superior, no comando corte, fazer um corte visualizando de frente essa bomba para poder ligar o tubo que sai dessa bomba ao nosso tubo de alimentação. Vou para o corte. Ela está posicionada no piso do pavimento térreo. Este tubo de saída, ele sobe. Então, botão direito, criar tubo. Eu vou subir aproximadamente 50 centímetros. Meio metro tá bom. Com a outra bomba, farei a mesma coisa. Basta criar tubo novamente e vou vou ligar a esse tubo já modelado.
Pronto. Agora, ainda no térreo, vou criar a ligação dessa bomba com o reservatório inferior. Eu vou clicar novamente. Entrada. Aproximadamente uns 60 centímetros. Vou posicionar até o reservatório inferior e vou descer a minha tubulação, vou colocar -2 aproximadamente, mas vou para o corte para poder visualizar. Este tubo de entrada, vou novamente com a bomba reserva criar o tubo a este tubo. Então, ESC, vou clicar neste conector para poder criar o tubo e conectar esses dois. Com esses dois tubos, eu posso modificar, clicar no comando aparar estender, que é o trim, TR no teclado, caso você queira saber o atalho deste comando. Agora, vou selecionar este corte já existente e vou mover, tá vendo? Vou arrastar esse corte para baixo a fim de visualizar essa tubulação. Vou clicar na visibilidade desse corte e aumentar a profundidade. Esse tubo, ele tá abaixo, tá vendo? Colidindo com colidindo com a estrutura. Então, eu vou selecionar, criar tubo e vou subir. Tá? Com pouca distância até o fundo do reservatório, visto que aqui, ao final deste tubo, dentro do reservatório, nós vamos colocar uma válvula de pé com crivo. Aqui em Sistemas, Acessório de tubulação, nós vamos procurar a válvula de pé com crivo. Soldável 40 milímetros. Vou posicionar. Pronto. Aqui está a minha tubulação chegando até o reservatório inferior. Criar tubo. A partir desse tubo, aproximadamente no meio do tubo. Quando aparecer esse triângulo, indica o ponto médio, né, do tubo, o ponto do meio do tubo. Vou posicionar essa tubulação para poder selecionar na mesma direção. Eu vou copiar esta tubulação com a válvula para a outra câmara do reservatório inferior. Então, esse conector, eu não preciso dele, já que meus conectores são automáticos. Na aba Modificar, vou selecionar Trim ou digitar TR como atalho no meu teclado e vou dar um trim nessa tubulação. Vou criar um corte a fim de verificar como está essas tubulações. Aqui já não está correto, tá vendo? Excluir elemento. Excluir esse elemento. Vamos verificar como é que está no térreo. Às vezes é melhor refazer o encaminhamento do que corrigir. Este reservatório
Caso ele fique com o volume de água acima do que é permitido, porque você tem todo reservatório, você vai ter a lâmina d'água em que vai delimitar qual é o limite da altura dessa água dentro do reservatório. Caso essa água ultrapasse essa linha, né, dessa lâmina d'água, você precisa criar uma tubulação que nós chamamos de extravasor. E também, para você lavar o reservatório inferior, é necessário que você coloque um tubo com um registro para poder eliminar toda a água que está dentro do reservatório inferior. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Neste caso, eu preciso colocar um tubo saindo no fundo do reservatório. E esse reservatório tem uma altura total de 1,5 m. Porém, a nossa lâmina d'água vai ficar em 1,20 m. Então, é interessante que este tubo saia a 1,20 m de altura do reservatório inferior. Para isso, eu vou criar um plano de referência, sistema, plano de referência, ou você pode digitar R e P no seu teclado. Vou selecionar esse plano de referência. Ele vai ter 30 centímetros abaixo do fundo da cobertura do reservatório inferior. E terá 70 centímetros abaixo do nível térreo. Eu não preciso mais do barrilete. Eu vou voltar aqui para o térreo. Então, eu vou criar, então, tubo, aqui em propriedade, água fria sodável, ou a água fria alimentação. Eu vou criar um tubo a menos 70, menos ponto 70. Ele vai descer. Eu vou colocar menos 2, porque eu não sei exatamente aonde estará meu tubo. Esse tubo, ele está... Eu vou criar um plano de referência. Opa. E vou colocar ele a 50 centímetros aproximadamente de distância. Vou alinhar com o comando alinhar na aba modificar, alinhar, ou eu posso digitar no atalho AL. Vou selecionar o plano de referência e selecionar o tubo, que automaticamente tudo que está conectado a ele vai para essa área. Vou selecionar esse corte novamente e vou mover para que assim eu consiga visualizar. Vou diminuir a profundidade para poder visualizar apenas esse tubo. E esse tubo eu vou copiar. Até o limite do reservatório inferior. Você pode colocar 1 centímetro de 1 milímetro, né, de distância do fundo. E aqui, então, criar tubo para conseguir realizar a limpeza desse reservatório inferior. Vou selecionar esse grupo todo. No térreo, eu vou copiar. Na aba modificar, copiar. Copiar esse conjunto para a outra câmara do reservatório inferior. Pronto. E aqui está. Que eu vou interligar. Criar tubo. Novamente. Para poder
criar esse conector, eu vou selecionar até o tubo já criado, vou criar mais e dar continuidade até que eu consiga gerar esse tubo. Eu já não preciso mais desse plano de referência para não poluir nosso projeto. Agora eu preciso criar a alimentação desse reservatório inferior ligado à rede externa. Vou selecionar este corte mesmo. Vou aumentar este corte. E vou criar o tubo. Sabendo que a lâmina d'água está a 1,20 m, vou deixar uns 10 centímetros mesmo, tá bom? Essa altura. Para a alimentação desse reservatório inferior. Vai ficar a uns 50 centímetros aproximadamente. Não precisa ser essa medida exata. Térreo. Sistemas, tubo. Ele ainda está com 40 de diâmetro. Eu vou, na verdade, deixar, antes de criar o tubo, vou colocar menos 0,50. Perceba que quando eu deixo no mesmo alinhamento da tubulação, ele forma essa linha tracejada. Então, vou selecionar. Vou subir para o nível 0. E vou copiar essa tubulação. A outra câmara. Continuar criando o tubo. Para o nível 0. Ele pode ficar a menos... Você pode enterrar depois, verificar quanto que vai ficar com relação ao terreno. Tá? Essa tubulação, o ideal é que você vá de uma tubulação até a outra para que esses conectores não dê erro. Então, você vai selecionar os conectores e clicar nesse mais para poder dar continuidade à alimentação. Então, vou colocar lá na entrada. E aqui nós vamos, no acesso a esse prédio, a gente vai colocar o cavalete com o hidrômetro e a chegada da alimentação pela embasa. Para modelar, eu vou criar um corte para verificar como está este tubo. Aqui está. Ele está acima do nível, tá vendo? Eu posso baixar, colocar menos 0,15. A altura suficiente que dê para inserir um registro. E aqui vou criar tubo. Vou salvar o projeto. Para criar meu cavalete. Vou clicar até o nível e do nível eu vou colocar com a altura de aproximadamente 0,30 centímetros. Aqui eu vou colocar... Esse cavalete ele tem que ter espaço suficiente para que tenha 2 registros e um hidrômetro. Então, vou colocar com 1,90 m aproximadamente, já é o suficiente. 0,45, né? Para continuar com a ligação com a embasa. Vou selecionar e deixar aqui à espera. Agora que eu já elaborei todo o encaminhamento da tubulação da rede de alimentação da água fria, eu vou inserir os registros.
Inicialmente, aqui em sistemas, acessórios de tubulação, primeiro eu vou colocar o hidrômetro. Hidrômetro simples. Na barra de propriedade, vocês vão pesquisar a família hidrômetro simples. E vão posicionar aproximadamente no ponto do meio dessa tubulação, que nós colocamos como o cavalete. Vou rotacionar. Como eu não sei se a posição dela, vou para o corte para verificar. Então, realmente, ele está para baixo. Vou posicionar novamente até que ele apareça voltado para cima. E aqui mesmo, ainda em acessórios de tubulação, eu vou procurar o registro de gaveta e pressão, o bruto. Vou colocar esse de 25, mas seria de 40. Aqui, na alimentação do reservatório inferior, também colocarei um registro. Eu gosto de colocar sempre no meio ou na área em que vai facilitar o acesso para poder você manusear esse registro. Esse registro ele está virado para dentro do reservatório, então eu vou rotacionar de forma que ele fique na lateral. Voltamos para o térreo, agora nós vamos para a bomba e vamos inserir também o registro nas duas tubulações. E novamente farei um corte, visualizando de frente essa bomba, a fim de colocar também um registro na saída, no tubo de saída da bomba. Está faltando um registro para o extravasor do reservatório inferior. Então eu vou selecionar o tubo superior e vou ocultar aqui embaixo com o comando que parece um óculos, vou selecionar e eu vou ocultar elemento. Ocultar elemento. Para visualizar o tubo de baixo. Do outro lado faria a mesma coisa. Vou selecionar esse tubo e vou ocultar este elemento. Agora sim vou posicionar o registro. Porém, esse registro eu vou posicioná-lo após o reservatório inferior. Pronto. Vou clicar novamente no comando e reinicializar para visualizar todos os tubos. Para visualizar se está correto, vou para o corte. E aqui está o meu registro na tubulação de baixo. Agora, está faltando o registro na parte do reservatório superior. Vou voltar e posicionar um registro no meio da tubulação. Vai ficar a uma altura de aproximadamente 1,14. Seria uma altura boa para uma pessoa que está em pé. Esse reservatório ele está acima da linha do barrilete. Então eu vou mover esse reservatório e vou copiar. Perceba que como nós utilizamos os conectores, automaticamente todas as tubulações elas movem junto com o elemento. Eu vou selecionar toda essa tubulação. Vou para o barrilete novamente e vou copiar todo esse conjunto que eu acabei de selecionar para o outro reservatório. Então, vou selecionar aqui deste elemento. Até o outro elemento.
Para fazer essa ligação, eu vou para a cobertura. Selecionando. Como eu não estou visualizando a parte inferior, eu vou mudar a minha faixa de vista. Então, na aba de propriedade, faixa de vista, editar, eu quero visualizar abaixo. Então, -1. Okay. Eu vou posicionar de forma que eu veja a estrutura em arame. Para poder visualizar, vou selecionar, criar tubo. Acima, passando essa parede, que seria, vou selecionar e vou clicar na aba modificar, trim, ou digitar TR no teclado para fazer essa ligação. Agora, para finalizar, vou fazer um corte. Para poder retirar esse conector, ele virar um joelho. De T, ele vai virar um joelho. Agora, finalmente, nós temos o nosso modelo de alimentação da rede de água fria do prédio já projetado. Para visualizar tudo, você pode, na parte superior, você visualizará um comando em que é uma casa em perspectiva, para assim você visualizar o 3D. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos disponíveis e o canal do YouTube nos links ao lado. Eu sou Laís Farias, responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Meu LinkedIn é Laís Farias, Instagram núcleo.bim. A autoria do projeto pelo Construa Brasil, MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.